Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para tratar aqui de mais alguns aspectos aí do verbo. E esses pontos aqui são importantes porque eles dão toda uma base para a compreensão do modo de flexão, como é que os verbos de modo geral são conjugados, de que forma eles funcionam, como é que a gente vai estabelecer algum tipo de flexão e alteração para esses verbos. Então, olha só, a gente vai tratar de dois aspectos aqui que andam lado a lado, que é a ideia de tempo e a ideia de modo. Necessariamente, primeiro a ideia de modo, para depois a gente avaliar um pouquinho essa questão do tempo. Então, esses dois itens, como a gente chama, modo e tempo, eles andam lado a lado, eles são juntos, né? Estão ali ligados. Quando a gente identifica o modo, a partir da identificação desse modo, já partimos para a identificação do tempo. A partir do quê? A partir da desinência do verbo. Então, a desinência verbal vai indicar o tempo e o modo desse verbo, beleza? Vamos partir aqui para a tela que eu quero te mostrar umas coisas, veja só. Então, inicialmente a gente tem a ideia de modo. O modo, ele indica, olha lá, indica a atitude do verbo em relação ao fato que anuncia. Então, essa atitude do verbo em relação ao fato que anuncia, ela vai se dividir em três modos, três aspectos. O primeiro deles é o indicativo, que é aquele da certeza. O segundo é o subjuntivo, que é aquele da incerteza ou da possibilidade. E o terceiro, o imperativo, que nos dá a ideia de ordem, de conselho. Então, isso daqui é essencial para que você consiga identificar qual é a intenção daquele que escreve ou daquele que fala. Compreender o modo do verbo. Então, a gente vai ter esses três modos. Não é uma coisa absurda. Ai, nossa, são muitas coisas para entender. Não, a gente tem o modo da certeza, um da incerteza e um da ordem. Então, dependendo da construção, dependendo do direcionamento, a gente já tem uma ideia de que tipo de modo, qual é o modo do verbo ali a ser empregado. Vamos dar uma olhada nos exemplos para ver se fica mais claro para você perceber. Vem comigo aqui, olha só. Joaquim fez uma pesquisa excelente sobre tartarugas. O verbo destacado aqui é o fez. Joaquim fez. Olha como está no indicativo, como é uma certeza, alguma coisa realmente feita pelo Joaquim. Veja, não dá margem aqui à ideia de dúvida. Por quê? Porque o verbo está no indicativo. Olha o exemplo de baixo. Se Joaquim fizesse a pesquisa, passaria de ano. Só o primeiro verbo que está destacado aqui, tá vendo? O outro verbo agora a gente não vai nem analisar. Eu quero que você olhe para esse verbo aqui. Se Joaquim fizesse a pesquisa, passaria de ano. Olha como ele está no subjuntivo. E a gente ainda tem aqui até um se, que dá uma ideia do quê? De condição. Se ele fizesse. É certeza? Não, não é certeza. É possibilidade, é dúvida. Portanto, a gente diz que está no subjuntivo. E olha a última. Faça a pesquisa, Joaquim. Olha só, faça. Perceba como está na ideia de ordem, por isso no imperativo. Então, antes mesmo de fazer qualquer tipo de classificação, é bom que a gente entenda a ideia do verbo. Entendendo a ideia do verbo, isso aqui auxilia, por exemplo, e muito nas questões de interpretação, por exemplo. Interpretar qual é o sentido do texto a partir da identificação do modo utilizado pelo autor já ajuda bastante a perceber qual é a finalidade daquela comunicação. Então, veja só, é importante que você perceba, tá? Ache o verbo, identifique o verbo e busque entender qual é a intenção daquele verbo colocado ali, porque assim fica mais fácil perceber de que forma esses verbos se articulam e constroem uma enunciação, beleza? Vamos seguir em frente, porque falei a você que a gente tem três modos. Nós temos o imperativo, o subjuntivo e o indicativo. Só que além desses três modos, nós teremos também as chamadas formas nominais. Então é importante a gente dar uma olhada também nesses aspectos do verbo. Vem aqui para a tela, olha só. Então a gente tem aqui as chamadas formas nominais. Quem são? São aqueles verbos que podem atuar como nomes. O nome já diz, é uma forma nominal. Então, é verbo que pode atuar como nome. O que são os nomes dentro da nossa gramática? Substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, você vai ter o quê? Você vai ter
uma categoria, na verdade são 3 aqui, que podem agir como nomes, por isso que são chamadas de formas nominais. Podem ser utilizadas com função de substantivo, com função de adjetivo e com função de advérbio, tá? Terão aqui uma apresentação um pouquinho diferente do que a gente tem com os modos normalmente apresentados pelo verbo, tá? Dá uma olhada aqui na tela, vem comigo, olha só. Então, inicialmente, a gente vai ter o chamado infinitivo. O infinitivo eu vou dividir em 2 categorias, tá? Esse daqui, primeiro, é o infinitivo impessoal. Ele pode ter valor e função de adjetivo e apresenta a ideia do verbo de forma vaga. Então, ó, ele apresenta de forma vaga a ideia do verbo. Amar é sofrer. Por quê? Olha só, amar e sofrer. Amar é sofrer. Veja como ele está no lugar desses termos. Amor é sofrimento. Percebe como tem aqui, a gente acaba percebendo o mesmo sentido? Por quê? Porque esse verbo, esse amar e esse sofrer, não estão ligados diretamente a um sujeito específico. Eles estão sendo utilizados de forma vaga, como verbo sim, mas expressando esses sentimentos, tanto o amor quanto o sofrimento. Olha o próximo exemplo, vem pra cá. É necessário lutar contra a violência, ó. Lutar contra a violência. Por que será que a gente tem esse lutar? De quem é esse lutar? Veja como está sendo utilizado também de forma vaga. Olha como a gente modifica e já percebe. É necessária a luta contra a violência. Veja como esse lutar está no lugar de luta, né? Então, ó, o que eu tenho com o infinitivo impessoal? Veja, é impessoal justamente por causa disso. O formato dele está no infinitivo, o verbo se apresenta no infinitivo, no entanto, ele não recebe nenhuma conjugação. A colocação dele ali é de forma vaga. Substitui claramente aqui esses nomes, esses substantivos, tanto que quando nós fazemos aqui a mudança, nós conseguimos perceber. No entanto, a utilização desse verbo nessa forma no infinitivo torna a ideia, a intenção do enunciador até mais forte, percebe? Que parece que fica mais evidenciado do que o substantivo. Não que o substantivo não tenha tanta força quanto o verbo, mas o verbo traz uma ideia um pouquinho mais direta, um pouquinho mais objetiva com relação ao foco ali da enunciação, beleza? Vamos seguir em frente que não acabou não. Vem comigo para a tela, olha lá. Teremos então, como eu falei, se tinha o impessoal, agora a gente tem o infinitivo pessoal. Vamos prestar bem atenção aqui, olha lá. Ele apresenta flexão para algumas pessoas e para a primeira e terceira do singular, ele permanece em sua forma infinitiva. Quer dizer, ó, por que muita gente confunde? Porque para a primeira e para a terceira pessoa do singular, o infinitivo pessoal ele vai apresentar o mesmo formato do infinitivo impessoal. Aí a pessoa se depara com essa construção e acha que está diante daquele infinitivo impessoal, que não sofre nenhum tipo de flexão. O legal é que você faça o quê? Diante da dúvida, substitua por uma das pessoas em que existe essa flexão, por exemplo, pelo nós. Coloque ali o nós. Se você conseguir flexionar para esse verbo para a pessoa do nós, quer dizer que você está diante do infinitivo pessoal. Se não conseguir, é o infinitivo impessoal. É uma possibilidade aí de tirar a dúvida quando você se depara com esse tipo de construção. Volta aqui para a tela, dá uma olhada. Olha lá, por exemplo, colocamos aqui o verbo comer. Na primeira pessoa do singular, no infinitivo pessoal, comer é comer, né? Na segunda pessoa é comeres, na terceira pessoa é comer novamente. Então veja, tanto na primeira quanto na terceira, a gente tem aqui o uso desse verbo que fica nessa pessoa, nesse impessoal. A primeira pessoa do plural comermos, a segunda pessoa do plural comerdes e a terceira pessoa do plural comerem. Olha só, quando eu comer, percebe? Quando eu comer, quando ele comer. Poxa, mas será que está sendo no infinitivo? Está na dúvida? Substitui pelo nós. Quando nós comermos. Quer dizer que aquele quando eu comer está sim sendo utilizado com o infinitivo pessoal. Lógico que aí você tem até o uso do pronome reto, quando eu comer. Dá para perceber que ele está sendo utilizado com pessoalidade. No entanto, se tiver dúvida, faça a substituição pelo nós, que aí você vai perceber claramente como é que está sendo utilizado.
certo? Então, ó, o infinitivo a gente vai dividir nessas duas categorias, essas formas nominais, o impessoal e o pessoal. Acabou? Claro que não. Segue comigo aqui. Olha lá. Gerúndio. O gerúndio, ele pode desempenhar o papel de adjetivo ou de advérbio. Olha só. Apagando a luz, fiquei com medo. Então, veja, por que ele está com função de advérbio aqui? Veja que essa oração em que ele aparece é uma oração adverbial. Por isso é que ele tem papel de advérbio. Olha só, porque apaguei a luz, fiquei com medo. Consegue perceber que tem uma ideia de causa ali? E quem traz ideia de causa é a oração subordinada adverbial. Portanto, ó, o apagando, ele está aqui sendo utilizado na função do advérbio. Olha o segundo exemplo. O homem apagando o quadro é o professor. Olha só, apagando o quadro. Tá vendo todo esse exemplo aqui também, onde está circulado? Veja como tem função de adjetivo, como está adjetivando, especificando quem é o homem, o que é o professor, é aquele apagando o quadro. Veja como você consegue substituir por uma oração subordinada adjetiva. O homem que apagava o quadro era o professor, ou o homem que apaga o quadro é o professor. Então você consegue substituir e percebe como esse elemento aqui exerce a função de adjetivo. A mesma coisa ali, ó, para os outros exemplos. Saindo de casa, encontrei alguns amigos, a mesma coisa, quando saí de casa, da ideia de tempo, nas ruas havia crianças vendendo doces, crianças que vendiam doces, também função de adjetivo. Percebe, então, que o gerúndio ele pode fazer essa função e é utilizado nas orações subordinadas, principalmente nessas aqui, nas chamadas orações reduzidas, ele aparece ali como evidência, evidenciando a utilização, o uso desses elementos, tá? Porque muitas vezes a gente pensa que a forma nominal ela só pode ser acompanhada pelo verbo auxiliar e não na construção aqui na sintaxe, a forma nominal ela pode estar sozinha também, tá? Então presta atenção nesse uso, a gente vai falar um pouquinho mais dessas formas nominais, mas eu quero que você perceba como elas são utilizadas na função de nomes, que é isso que é colocado inicialmente na teoria, tá? Então segue em frente que ainda não acabou, veja só. Particípio indica ação acabada quando não é utilizado nos tempos compostos, tá? Então, ó, ação acabada quando não é utilizado nos tempos compostos, quando a gente está falando de outro tipo de construção. Pode ser flexionado em gênero, número e grau. Terminadas as provas, os alunos foram liberados. Então, veja só, aqui a gente tem terminadas, quer dizer, quando as provas terminaram, os alunos foram liberados. Olha só aqui o liberados também. Aqui ele está com uma função diferente do que tem aqui no terminadas. Terminadas as provas, quando as provas terminaram, quer dizer, está exercendo a função ali de advérbio, né? Na oração subordinada adverbial ali temporal. Os alunos foram liberados. Aqui a gente tem o verbo ser e uma forma que teoricamente está no particípio, só que está funcionando como predicativo. Por quê? Porque esse tipo de construção, porque o particípio, ele também, por ser uma forma nominal, ele pode funcionar desempenhando essa função. Então veja como liberados tem um sentido e o terminadas aqui tem outro sentido. No particípio, quero que você preste bastante atenção, porque o particípio ele é a forma nominal mais frequente, porque acompanha os verbos auxiliares na formação da voz passiva. Então é muito provável, bem provável que você encontre ele com mais facilidade até do que as outras construções nas chamadas locuções verbais. Volta aqui comigo que tem mais um exemplo. Ó, ele pode exprimir ideia de estado e assumir a função de adjetivo, que foi essa que a gente acabou de falar aqui. O candidato foi escolhido pelo povo. Ó, o escolhido. Como está com função de adjetivo, o candidato foi escolhido. Aqui ele não está funcionando como um elemento que introduz uma oração reduzida. Não, aqui ele está funcionando como adjetivo, como um predicativo para quem? Para o candidato. Tanto que eu tenho aqui, ó, o foi, que é nosso verbo ser. Percebeu? Então veja só. Quero que você guarde. Nós temos então 3 modos para a gente finalizar. Você vai ter aqui, vem cá. Então a gente tem modos
teremos 3 modos. Você vai ter aqui o indicativo, vou colocar só a abreviação, o subjuntivo e o imperativo. E teremos também as chamadas formas nominais. As formas nominais, a gente também vai ter algumas categorias. Temos o infinitivo impessoal, o infinitivo pessoal. Isso aqui a gente chama tudo de infinitivo, tá? Só que eles se dividem. Teremos aí o gerúndio e aqui, por último, o particípio. A gente vai adentrar agora na ideia de tempo, tá? Portanto, é importante que nós saibamos o que são os modos, o que são as formas nominais, porque a gente vai ter 2 construções de tempo. Uma com tempo simples, que vai abordar somente essa primeira parte, e outra com tempo composto, que vai ser a junção dessa com mais essa parte aqui. Para ser mais específico aqui, mais claramente com o particípio. Com os outros também teremos a formação de tempo composto, mas o particípio é que vai aqui ser o grande motivador, o causador desses tempos compostos. Combinado? Vamos seguir em frente, volta aqui para a tela. Olha lá. Então, a ideia que nós temos de tempo com relação ao verbo é que temos o tempo, lógico, não tem como ser diferente, né? Presente, pretérito e futuro. Quer dizer, o tempo presente é o tempo agora, o atual, o pretérito é o passado e o futuro é aquilo que vai acontecer. Então, os verbos se dividem nessas 3 ideias. Ninguém inventou ainda um novo tempo, né? Então, não dá. Ou é presente, ou é pretérito, ou é futuro. E ele pode ser dividido, em simples e composto. Então, nós teremos 2 construções, tempo simples e tempo composto. Aqui você tem que parar um pouquinho e prestar atenção para verificar a quantidade, porque cada um dos modos aqui vai ter uma ideia de tempo diferente, combinado? Então vamos lá, tempo simples inicialmente, vem aqui para a tela, olha lá. Primeiro a gente vai aqui para o indicativo, então o indicativo é o tempo da certeza. Para o presente, a gente só tem uma forma. Aqui o verbo colocado, escolhido, foi o verbo cantar, e você tem um exemplo dele em todos os casos aqui na primeira pessoa do singular. Então, com o verbo cantar aqui, no presente, você tem o canto, tá? Então, deixa eu te mostrar por que está separado dessa forma. Aqui a gente tem o presente, aqui a gente tem o pretérito e aqui a gente tem o futuro. Perceba que o presente, ele não se divide. O presente é presente. Agora, com relação ao pretérito, a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, você tem o imperfeito, que apresenta o verbo cantava. Você tem o pretérito também chamado de perfeito, com o verbo cantei. E você tem o mais que perfeito, com o verbo cantara. Cuidado, tá? Porque aqui é cantara, não é cantará. A diferença aqui do pretérito mais que perfeito e do futuro é um acento. Então, toma cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Por quê? Porque a pessoa decora a terminação, porque esse verbo cantar é um verbo regular. A pessoa decora a terminação, tudo aquilo terminado em RA, ela acha que é mais que perfeito. Beleza, só que você tem ele cantará, também terminado em RA, só que é um tempo diferente, é futuro. Então tem uma distinção sim, não vá confundir, não vá na decoreba. Lembra que você tem que entender, decorar aqui não vai dar certo. Volta aqui para a tela, olha só. E para o futuro, o que é que a gente vai ter? Para o futuro, no modo aqui no indicativo, nós teremos também 2 possibilidades, o chamado futuro do presente, com o cantarei, e o futuro do pretérito, com o cantaria. Então, eu quero que você conte. Veja só, você tem um tempo para o presente, 1, 2, 3, 4, juntando com o pretérito, 5, 6, juntando com o futuro. Então, para o indicativo, o que é que você vai ter? Para o indicativo, você tem 6 tempos diferentes. O único tempo que não tem desdobramento aqui é o presente, tá? Tanto o pretérito quanto o futuro tem aqui, sim, alguns desdobramentos. Segue em frente que não acabou aqui, vem comigo. Bom, agora você tem aqui o subjuntivo. O subjuntivo é aquele da incerteza, né? Aquele da dúvida. E nós teremos, olha só que tranquilinho aqui, 3 categorias para o subjuntivo, uma para cada tempo. Para o presente,
você tem o cante, primeira pessoa, que eu cante. Para o pretérito, você tem o imperfeito, se eu cantasse. E para o futuro, você tem também só uma forma, quando eu cantar. Então, cante, cantasse, cantar. Uma coisa legal de ser dito agora, isso não vai se confundir com outra construção de verbo, é esse final aqui do imperfeito, do subjuntivo, que é esse SSE. É cantasse, falasse, fizesse. Todas as vezes que você estiver diante de uma construção desse tipo, você está diante ali de um subjuntivo. Isso ajuda bastante, porque é uma construção muito comum, muito utilizada, que a gente vê com muita frequência nas provas. Então, entendendo, percebendo o que é, onde se encaixa essa construção, isso aí vai te ajudar bastante na hora de interpretar os textos, tá? Segue em frente que não acabou não, veja só. Teremos aqui também o imperativo, que vai ser, então, nosso último modo no tempo simples. E olha que legal, o imperativo, ele só tem o presente. Ele não tem pretérito e ele também não tem futuro. Só que no presente, nós teremos duas formas, uma afirmativa e outra negativa para o imperativo. Então, ó, você tem canta, o tu, e não cantes, o tu. Para tudo aí o que eu quero te dizer, ó, para o imperativo tem uma regra básica, tá? Então você tem que colocar aí no seu material imperativo. O imperativo, ele não tem a primeira pessoa do singular. Então coloque que não tem, eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas é bom anotar aí, não tem primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? É o eu. Por que é que o imperativo não tem o eu? Porque, teoricamente, a gramática diz que não existe a possibilidade de você dar uma ordem para você mesmo. Não dá para dar uma ordem para si mesmo. Como é que nós damos ordem? Sempre para terceiros, né? Para outras pessoas e não para você mesmo. Portanto, a gente não tem no imperativo, e essa é uma ressalva importante, porque é o único modo aqui colocado em que não há presença ali da primeira pessoa do singular. Tanto para o indicativo quanto para o subjuntivo você tem, para o imperativo não, tá? Qual é uma das diferenças? Uma outra diferença também, a diferença entre o afirmativo e o negativo. O negativo sempre vai ter a presença do não, tá? Sempre vai ter ali a presença do não antes da construção, antes daquela flexão do verbo ali. Então é legal perceber que é bem tranquilo, você só tem no presente um modo afirmativo, outro negativo, nunca para a primeira pessoa, começa sempre do tu, e para o negativo você tem a presença do não ali antes da flexão, beleza? Acabou por aí? Não. Isso daqui que a gente viu até agora foi só o tempo simples. A partir desse momento a gente vai dar uma analisada agora no que seria o tempo composto, combinado? Vem comigo aqui para a tela, olha só. Bom, então você tem aqui, ó, no tempo composto a gente também vai ter algumas possibilidades. Teremos o indicativo no tempo composto. No tempo composto, o indicativo ele vai se dividir, veja só, em pretérito perfeito composto, tá? Então, por que composto? Porque você tem um pretérito perfeito lá no tempo simples, aqui ele é composto. E ele é formado pelo quê? Olha só, esse pretérito perfeito composto, ele é formado por um verbo auxiliar, como está sendo colocado aqui, mais uma forma no particípio. E eu quero que você vá anotando aí conforme eu for falando para você. Esse primeiro verbo aqui auxiliar, ele é, na verdade, o presente, tá? Ele é o presente do indicativo mais o particípio. Agora você tem embaixo o pretérito mais que perfeito composto. Por que mais que perfeito composto? Porque você tem o pretérito mais que perfeito no indicativo, mas aqui você tem a construção dele no composto. Então aqui também, ó, esse verbo aqui, que é o chamado verbo auxiliar, é ele que vai ser flexionado, porque se você olhar as colunas ali, o particípio sempre permanece o mesmo. Quem sofre a flexão é sempre o verbo auxiliar. Então esse primeiro verbo aqui vai ser o imperfeito do indicativo. Então, ó, apesar de ter um nome aqui, um pretérito perfeito, outro pretérito mais perfeito composto, esse verbo aqui, que é o auxiliar, vai ser flexionado no imperfeito, no mais que perfeito composto. E esse verbo aqui, de cima,
do pretérito perfeito composto, ele vai ser o presente do indicativo. Nossa, professora, é muita informação. Eu sei que é bastante coisa, mas se você for analisar com calma, não é tanta coisa assim. Afinal de contas, esse elemento aqui do lado, que é o nosso particípio, ó, ele permanece o mesmo para todas as pessoas. O único elemento que sofre flexão é o verbo auxiliar. Então, volta lá. Agora você tem ali, ó, futuro do presente composto. Por quê? Porque você tem o futuro do futuro do presente simples. Quem é que vai ser? Aqui não vai ter mudança não, ó. Esse verbo aqui, o primeiro, que é o verbo auxiliar, ele vai ser formado pelo futuro do presente simples, mais a forma no particípio. Já o futuro do pretérito composto, como está colocado aqui, ele vai seguir a mesma ideia desse futuro do presente. Ele vai ser flexionado aqui de acordo com o elemento que ele indica, que é futuro do pretérito, tá? Então você tem futuro do pretérito, futuro do presente. Repete a mesma construção que tem aqui. Onde sofre alteração? Só com relação ao pretérito perfeito e ao mais que perfeito, que eles apresentarão o verbo auxiliar com outro tipo de construção. Combinado? Isso aqui é o indicativo. Olha lá no começo, eu quero que você dê uma olhada aqui na formação. Você terá o verbo ter, o verbo haver e o verbo ser, mais o particípio. Essa é a formação do tempo composto, tá? Então, são esses verbos aqui que se farão aqui as vezes do verbo auxiliar, sempre somado com o particípio, certo? Combinado? Deu para perceber aí? Segue em frente, porque a gente tem a gente vai ter esse tempo composto tanto aqui no indicativo quanto no subjuntivo. Vem comigo para a tela, olha lá. No subjuntivo a gente vai ter uma quantidade menor, afinal de contas no tempo simples a gente também tem uma quantidade menor. Então você tem aqui, por exemplo, olha lá, pretérito perfeito, por quê? Porque lá no subjuntivo você não tem o pretérito perfeito. O que é que você tem no subjuntivo? Você só tem o imperfeito. Aqui vai ser a mesma regra para esse verbo auxiliar que foi lá no nosso indicativo. Se há o pretérito perfeito, esse primeiro verbo vai ser o quê? Vai ser o presente do subjuntivo, somado aqui a esse verbo no particípio, né? Esse tempo composto aqui com particípio. Já para o pretérito mais que perfeito, o que você vai ter? A mesma coisa que foi lá no indicativo. Esse primeiro verbo aqui será no imperfeito do subjuntivo. Ó, sempre presente do subjuntivo, imperfeito do subjuntivo, porque a gente está falando do subjuntivo. Nada de misturar indicativo e subjuntivo. Cada tempo tem o seu modo específico, tá? E aqui também o particípio. E na nossa última colocação aqui você tem o futuro composto. Por que só ele recebe o nome de composto? Porque existe o futuro lá no subjuntivo simples. E aqui a gente está falando do composto, então tem que colocar composto para diferenciar. E o que é que você vai ter? Você vai ter o verbo auxiliar no futuro, lá do subjuntivo, somado aqui a esse verbo no particípio, tá? Então veja só, as construções são praticamente as mesmas. Você só vai mudar o quê? O modo. Lá no indicativo, se você tem o pretérito mais que perfeito composto, você sabe que vai ser o imperfeito mais o particípio. Aqui também. Você tem o mais que perfeito, aqui vai ser o imperfeito mais o particípio. A diferença é que um estará no indicativo e o outro estará no subjuntivo. Não acabou ainda. Ó, segue comigo aqui que eu quero te mostrar outra coisa. Nós teremos as flexões aqui de tempo com também as chamadas formas nominais. Professora, mas cadê o imperativo? Por que não tem o imperativo? Porque o imperativo ele só tem no presente. O presente não vai sofrer alteração. O único que sofre alteração aqui são os outros tempos, os únicos, tá? Então, nós teremos formas nominais para aqui, tempo composto das formas nominais com os dois tipos de infinitivo. Você tem com o infinitivo impessoal, olha lá, como é que fica esse primeiro verbo, que é o nosso verbo auxiliar, fica no infinitivo impessoal. No segundo exemplo, você tem aqui o infinitivo pessoal, que vai seguir a mesma ideia. Eu coloquei até dois exemplos para que você perceba, ó. Tiver cantado. Por que tá igual a esse de cima? Porque esse aqui tá falando do eu ou do ele. Lembra que fica igual? Então, eu tô falando de qualquer forma aqui do infinitivo pessoal. Aí, coloquei um outro exemplo para que você perceba, ó. Tiveres, tu, tá vendo?
Então, continua, o verbo auxiliar, ele vai ser flexionado no infinitivo pessoal. E no nosso último caso aqui, o gerúndio, que vai ser formado pelo verbo auxiliar mais o particípio. Então, o primeiro verbo aqui, ó, segue a ideia do gerúndio, tá? E o segundo verbo aqui permanece no particípio, em todos os casos. Veja só, olha aqui para mim, você percebeu que em todos os casos, no tempo composto, o particípio ele não se modifica? Em nenhum momento? Não, ele não se modifica aqui nesse tempo composto. Como ele vai se modificar? Ele só vai se modificar lá na utilização para voz passiva, quando você tiver algum elemento que ele deve concordar em gênero, número e grau. Lembra? Por exemplo, os ingressos foram vendidos. Vendidos. Por que esse dos? Porque concorda com ingressos. Aí sim, aqui só para apresentação a gente não fez nenhum tipo de flexão, porque também não tinha nenhum elemento aqui para ser concordado, tá? Quero que você guarde bem isso. Você tem tempo simples e tempo composto. O tempo composto sempre será formado por esse verbo auxiliar, o verbo ter, o verbo haver, o verbo ser, mais o particípio, tá? Outros tipos de construção a gente vai ver mais adiante com as outras formas nominais, combinado? Vamos dar uma olhada em exercício que eu quero que você veja aqui como é que fica. Olha só, assinale a alternativa cujo tempo verbal se diferencia, olha só, dos demais. Qual é que tá diferente aqui, ó? A lama varreu de vez o distrito. O que é esse varreu? Perceba, do que a gente está falando? É certeza? Sim. É indicativo? Sim. Que tempo ele está? Varreu. Aí, pretérito. Pretérito, que tipo de pretérito? Perfeito. Então, olha o próximo. As casas que não foram levadas viraram escombros. Foram. Pretérito também? Pretérito também. Certeza também? Certeza também. Olha a letra C. Poucas casas e um ginásio permaneceram quase intactos. Permaneceram. É pretérito também? É pretérito também. É perfeito também? Indicativo? Também. Sobrou o quê? Olha lá a letra D. Pessoas que viviam por lá estão hospedadas em hotéis de Mariana. Viviam. Veja como esse viviam já traz uma ideia diferente do que foi mencionado anteriormente. Percebe que no varreu, foram e permaneceram, é uma ideia de tempo acabado? E esse na letra D, pessoas que viviam por lá, estão hospedadas em hotéis de Mariana, viviam, dá uma ideia de tempo que pode ter acabado, mas dá uma certa continuidade à ação, não é algo acabado de uma vez. Por quê? Porque isso aqui é o imperfeito. Então você tem pretérito perfeito nos 3 primeiros e o imperfeito aqui no último. Nossa alternativa aqui, então, olha lá, alternativa D, combinado? Então é isso aqui que você tem que aguardar, é esse tipo de conteúdo que você tem que esperar. Lógico que você vai ter que rever esse conteúdo algumas vezes, entender melhor como é que funciona essa construção desse tempo composto, entender o tempo simples e todos o leque de informações para entender posteriormente ali o tempo composto. Porque como é que eu vou lembrar, por exemplo, que o pretérito perfeito composto do indicativo, ele é formado por um verbo auxiliar no presente mais um particípio. Veja que eu tenho que ter estudado esse conteúdo para conseguir lembrar. Caso contrário, não vou conseguir saber, beleza? Volta aí o material, dá mais uma olhada com atenção. Lógico que isso aí leva um pouquinho de tempo, mas muita atenção, perseverança aí nos estudos que você consegue, certeza. Nós nos encontramos então numa próxima. Valeu!